Com a palavra, o nosso primeiro Daniel Cajueiro. Alô? Ok, gente. Então, primeiro agradecer o convite do professor Tomé e da organização do evento. Assim, eu fico honrado de estar aqui com vocês. Eu posso levantar? Ou... Então, agradecer aqui o convite, tá? Eu fico muito honrado. Então, assim, a apresentação que eu preparei, basicamente, é a ideia de misturar um pouquinho inteligência artificial, teoria econômica e políticas públicas. Eu vou dar uma aceleradazinha, mas, assim, no momento do debate, aí a gente pode tirar as dúvidas ou explicitar alguma coisa que passe rápido demais, tá? Ok, está indo, eu acho. Ok, gente. Então, assim, essa é uma apresentação que envolve muita gente, várias pessoas que contribuíram. Acho que é bom, sempre importante citar, né? Tem pessoas aqui da Bahia também, a Camila, que está ali na frente, né? O Roberto, acho que ele não está aqui. O Roberto Andrade, do SIDAX, né? Deve ter outras pessoas, tá? Mas tem bastante gente aí que contribuiu com essa apresentação. Assim, nenhum trabalho de pesquisa a gente faz sozinho. Um resumo aqui, a ideia da apresentação que eu fiz foi gastar 2 slides, basicamente, falar de inteligência artificial e aprendizagem de máquinas, né? Depois a gente ter 2 visões diferentes, né? A primeira visão, pensar como é que IA pode ajudar a economia e a política pública, né? E do outro lado, né, a gente vê como é que a economia pode contribuir também para a política pública de IA. Então, são 2 pontos de vista diferentes. Eu vou tentar passar a ideia aí desses 2 pontos, tá? Então, gente, o que é inteligência artificial? Tá? Então, esse é o slide que eu sempre coloco em todas as apresentações, porque às vezes tem gente que não sabe e eu quero trazer todo mundo para junto aqui, né? Então, inteligência artificial o que é? Um sistema, um programa, um software, um algoritmo que age de forma autônoma para pensar de maneira racional, pensar de maneira humana, agir de maneira racional, agir de maneira humana, tomar decisões e fornecer resultados, né? Então, essa tentativa de definição, por quê? Porque é muito difícil definir inteligência, né? Como é que você define inteligência? Mais difícil ainda é definir inteligência artificial, né? Então, é uma tentativa, e uma definição ruim para o ponto de vista de regulação, que a gente vai falar depois, né? Por quê? Porque quando você olha para essa definição, muita coisa que a gente não está preocupado em regular acaba caindo dentro dessa regulação. Por exemplo, ar-condicionado. Ar-condicionado é autônomo, mas a gente não está preocupado em regular ar-condicionado. Eu descobri recentemente que até tem ar-condicionado agora com inteligência artificial, né? Mas assim, então, mas esses básicos aqui não tem, tá? Opa. Bom, a gente normalmente... Está dando para ouvir bem, gente? Tá. Então, a gente normalmente divide a inteligência artificial em 3 subcampos, tá? Aprendizagem de máquinas, sistemas especialistas e algoritmos de busca. Normalmente, o foco da nossa apresentação vai ser principalmente a aprendizagem de máquinas, mas a gente não pode desprezar os outros campos, tá? Sistemas especialistas eram muito populares na década de 90, né? A gente tinha aquela ideia de você ter um computador, né, que poderia servir como clínico geral. Então, basicamente, você ia pegando informações do clínico geral, como é que ele fazia para fazer um diagnóstico, por exemplo. Se a pessoa tem febre, a pessoa está com a garganta doendo, então ela tem uma gripe, né? E o sistema especialista era um programa de computador desse tipo, né? A gente tem os algoritmos de busca, a gente ficou popular, principalmente por causa do Deep Blue, né? O Deep Blue é o computador de xadrez que ganhou do Kasparov lá atrás, né? Então, isso era basicamente um algoritmo de busca. Mas quando a gente hoje pensa em inteligência artificial, grande parte está voltada aqui para a aprendizagem de máquinas. Qual a ideia de aprendizagem de máquinas? A aprendizagem de máquinas é basicamente a ideia seguinte. Ou seja, eu quero ensinar um computador a fazer uma tarefa, mas eu não quero programar ele para aquela tarefa. Eu mostro dados para eles que, de alguma forma, mostra como aquela tarefa vai ser executada, ele aprende a partir dos dados e ele começa a executar a tarefa, né? Eu não sei se foi ou não foi. Parece que ele é mais devagar do que eu. Ok, então, a gente tem 3 tipos de aprendizagem, tá? Então, dentro de aprendizagem de máquinas, a gente tem 3 tipos de aprendizagem: aprendizagem supervisionada, não supervisionada e por reforço. A aprendizagem supervisionada, né, é basicamente o que quando a gente tem lembra muito o que a gente faz em econometria, né? A gente tem dados, atributos, e a gente tem uma variável dependente, e a gente, usando essas variáveis dependentes, a gente ensina o computador. Por exemplo, imagina eu tenho atributos de conta corrente de uma pessoa, e eu quero saber se essa pessoa é uma boa ou uma pagadora, né? E a partir daí, tá, eu
como a gente faz em econometria, a gente estima o modelo e a gente começa a aprender quais são as características que classificam essa pessoa como boa ou mal pagadora. Tá? A aprendizagem não supervisionada é outra ideia. A ideia, basicamente, é você não tem a variável Y, você não tem a variável dependente. Então, o máximo que você pode fazer é organizar seus dados de forma interessante, né? E a gente pode usar isso para várias coisas interessantes. Vou dar um exemplo aqui no meio da palestra. E a aprendizagem por reforço lembra muito o que a gente faz em macro, né? O pessoal de economia que está aqui assistindo, né? A ideia de programação dinâmica. Basicamente, né, se pensa que você tem um avião, né? O avião você tem assentos, você tem dias para sair esse avião, e você quer fazer a escolha ótima de preço de passagem aérea, né? Então, basicamente, seu objetivo é maximizar a receita e fazer a escolha desse preço olhando para o estado. O que é o estado? O número de assentos vazios que você tem no avião e o número de dias que falta para sair. Ok. Então, o primeiro tópico assim, que pode ajudar a gente a pensar em termos de política pública e ajudar a gente também a economia é o que a gente chama de a ideia de previsão de séries temporais. Tá? Esse é o tema mais clássico. Né? Se a gente olhar para 30 anos atrás, as pessoas já faziam isso na área de economia, né? Fazer previsão de séries temporais. Então, a gente tem previsão de inflação, previsão de estrutura termo, taxa de juros, previsão de atividade econômica. Né? Talvez é um pouco uma diferença interessante do que a gente fazia naquela época, porque a gente faz hoje, é o que a gente chama de nowcasting, né? Que é a ideia de você prever o que está acontecendo agora. Mas qual o sentido de eu prever uma coisa que está acontecendo agora? Por exemplo, você pode querer saber como é que está o avanço do dengue na Bahia, por exemplo. Né? Então, o avanço do dengue da Bahia está acontecendo agora, mas você não tem dados imediatos para isso. Então, você pode fazer previsão disso. Por exemplo, uma forma seria ver o número de pessoas que pesquisa, por exemplo, né, no Google, né, os sintomas do dengue. Né? Então, você usa esses dados e usa isso para construir um modelo de previsão. Tá? Okay. Gente, aqui é um exemplo, eu vou pular esse exemplo, porque é um exemplo de previsão de energia, não tem nada especial nele, tá? Ok. Estou aguardando ele. Ele é um pouco mais lento que eu. Ok. Bom, outra ideia de previsão aqui, o que a gente chama de Prediction Policy Problems. Qual que é a ideia, né? Então, assim, eu não estou defendendo nenhuma dessas ideias, eu estou só simplesmente dizendo o que é que existe aí, né? E eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, existem problemas, né, em que, eu vou pegar o segundo exemplo aqui, o indivíduo deve ou não ser indicado para receber um rim, né? Então, assim, quais são os critérios que você usa para indicar ou não uma pessoa para receber o rim? Tem vários critérios, mas um dos critérios mais importantes é o tempo de vida que a pessoa vai ter depois que recebe o rim, né? Então, você poderia ter um modelo de aprendizagem de máquinas que, baseado no atributo das pessoas, você prevesse o tempo de vida que a pessoa vai ter com base naquelas características e fazer escolha desse tipo. A gente está falando de um bem escasso, né, que é rim. Né? Então, como é que você vai fazer essa escolha? Eu não estou defendendo isso, eu estou só dando um exemplo aqui para todo mundo entender. Tá? E a gente tem várias questões, eu vou mencionar isso depois, várias questões relacionadas com possíveis viés geráveis pelos dados. Né? Por exemplo, um tipo de viés que poderia ter nesse segundo caso aqui, né, do caso de dever um rim, seria a idade. Né? Pode ser que as pessoas, mesmo uma pessoa mais idosa, bem saudável, ela ficasse desprivilegiada na amostra, né, para receber um rim. Então, a gente tem que sempre se preocupar com essa questão dos vieses. Tá? Eu vou falar mais sobre isso depois, se der tempo. Né? Ok. Bom, esse aqui é um exemplo que a gente fez de um Prediction Policy Problem. Basicamente, a nossa ideia aqui é prever, né, a gente usava características, né, de preços e, com isso, a gente previa se havia um cartel ou não, né, no setor de gasolina, né, no imposto de gasolina. Tá? Então, esse é um exemplo. Okay. Outro exemplo aqui, tá, é a questão do papel de divulgação de informações. Esse aqui é com um grupo do Canadá que a gente trabalha. E, basicamente, aqui o problema deles é o seguinte: as empresas estão sempre pedindo para liberar mais informação, né, para o mercado. Né, e, obviamente, você liberando mais informação, as empresas vão ter mais chance de usar essa informação para botar novos preços. Mas o problema é que, com mais informação, essas empresas podem usar essa informação também para checar, né, se as outras empresas estão cumprindo os acordos dela de cartel, as coisas que elas combinaram antes. Né? Então, qual é o nível ótimo de informação? Basicamente, a gente também usa uma aprendizagem de máquina para isso. Bom, outro ponto importante aqui que a gente pode usar a aprendizagem de máquinas é para a gente estudar aqui seleção de variáveis, tá, em modelos econométricos. A gente sabe que essa é uma questão importante em economia, principalmente quando você tem muitas variáveis. Né? Esse aqui é um exemplo de um trabalho, né, na área de banking que
tem justamente esse problema. A gente tem mais de 500 variáveis, né? E como é que a gente vai fazer a escolha dessas variáveis? Então, a gente hoje tem técnicas que permitem a gente, né, fazer uma escolha ótima de variáveis, né, e satisfazer todas aquelas preocupações de endogeneidade que a gente tem quando a gente está pensando em rodar regressões lineares. Bom, a gente também pode criar novas variáveis a partir de dados não estruturados. Esse é outro ponto interessante. Então, a gente pode usar dados de mídia, né? Mídia é muito interessante. Mídia traz informação para a gente, mas mídia tem informação não estruturada. Como é que a gente poderia fazer isso para gerar informação quantitativa que a gente pudesse colocar nos nossos modelos econométricos? Então, a gente tem exemplos aqui, tanto de dados textuais quanto imagens de satélite. Tá? Opa! Eu vou precisar de alguns minutos extras aí, esse negócio está muito lento. Ok. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Esse artigo aqui, tá? Um exemplo aqui que a gente usou isso para testar, né, se empresas que seguem, né, essas ideias de sustentabilidade, elas realmente elas têm mais retorno, né, porque essa é uma questão importante. Né? Você gostaria que, poxa, a empresa que está mais sustentável ela tivesse mais retorno. Será que isso realmente acontece? Né? E a gente transforma notícias, né, em dados para fazer esse tipo de teste. Aqui é o exemplo da base de dados. Né? Bom, a gente tem várias soluções importantes baseadas em modelos não supervisionados. Né? Uma característica dos modelos não supervisionados, em geral, é que a gente usa eles, né? A gente usa eles para organizar a base e depois isso usar em modelos supervisionados. Isso não é necessário, mas é bastante comum, né? Que é justamente o exemplo aqui, né, desse trabalho que a gente também fez de detecção de cartéis, né? Com um grupo, até o FIUSA está no CAD, por exemplo, né? E, basicamente, a gente usa, né, modelos não supervisionados. A gente não tem uma variável dependente aqui, a gente não tem uma classificação a priori do CAD, do que é o cartel ou não, e a gente tenta trabalhar com os dados que a gente tem. Bom, aqui um exemplo na área de ciência política, coesão ideológica. Não vai dar tempo, acho que a gente falar com cuidado sobre isso. Né? E a gente tem algumas contribuições aqui que a gente pode ter de aprendizagem de máquinas na inferência causal, né? Basicamente, né, quando você pensa em aprendizagem de máquina, a gente está pensando no problema de previsão. Né? E, por exemplo, quando você está rodando mínimos quadrados em 2 estágios, né, o primeiro estágio do mínimos quadrados em 2 estágios é um problema de previsão. Então, em teoria, você poderia substituir esse problema de previsão por um modelo de aprendizagem de máquinas. Tá? E, finalmente, a gente tem contribuições aqui da aprendizagem por reforço. Gostaria só de mais uns 3 minutos só para falar aqui da segunda parte. Tá? Então, aqui a gente fez a primeira parte aqui, que é basicamente como a aprendizagem de máquinas, como inteligência artificial pode ser usado para a economia e para políticas públicas. E a gente aqui tem uma segunda parte. A segunda parte aqui, que eu considero até mais interessante. Né? Porque como é que o economista, né, pode contribuir para essa discussão de inteligência artificial, né? A gente pensa, poxa, o economista não vai contribuir para isso. Por quê? Porque isso é uma área tipicamente cientista da computação. Não, mentira. Na verdade, a gente tem muitas coisas que a gente pode contribuir. Tá? A primeira coisa é a questão da interpretabilidade e explicabilidade. Uma das questões importantes que nós temos no modelo de aprendizagem de máquina é quanto mais o modelo é mais complexo, em geral ele é mais preciso, mas você tem mais dificuldade de acessar como é que ele fez as escolhas dele. Então, a gente tem várias técnicas disponíveis para fazer isso. Se alguém tiver curiosidade que eu fale de alguma técnica, eu posso falar depois. Mas isso é um problema em aberto ainda. Então, tem várias questões computacionais, tem várias questões que uma técnica funciona para um caso, não funciona para o outro. Então, com certeza, né, economistas, econometristas podem contribuir com isso. Okay. Uma outra questão importante aqui, eu acho que pulou um slide. Não? Esse slide é importante, tá? Eu sabia que tinha pulado. Bom, outra questão importante é a questão de viés, tá? A gente falou que a aprendizagem de máquinas, o que ela faz? Ela aprende a fazer uma tarefa a partir de dados. E se nossa sociedade tiver algum tipo de viés? Bom, esses dados podem refletir esse viés, e esse viés pode entrar dentro do modelo. E a gente não quer isso. Obviamente, a gente não quer, por exemplo, que o modelo, para a escolha de pessoas que vão trabalhar numa empresa, ele tenha um viés contra algum grupo. A gente não quer esse tipo de coisa. Então, a gente tem várias técnicas para lidar com isso, mas esse é outro tópico também, né, que a área de economia pode ajudar, né, porque a gente está trabalhando explicitamente com problemas de econometria que a gente está acostumado. Né, como é que a gente lida com viés? Tem várias técnicas, eu posso falar sobre isso também, se alguém tiver interesse especificamente,
para lidar com isso, né? Assim, uma solução muito ruim que a gente tem, que as pessoas pensam que resolve, é você remover a variável sensível, né? Por exemplo, gênero, raça, idade. Mas essa é uma solução péssima, tá? Depois eu posso explicar para vocês se alguém quiser saber, tá? Bom, finalmente, tá? Ele agora está andando mais rápido que eu. Finalmente, né? Uma questão importante, muito importante que a gente pode contribuir é a questão da regulação de inteligência artificial. A gente sabe como é que a gente quer a regulação artificial, a gente quer que ela seja segura, transparente, justa, específica e não impeditiva, né? E eu acho que economistas podem contribuir muito com essa discussão, né, de tentar equilibrar essas ideias, né? Uma das dificuldades que a gente tem na regulação de inteligência artificial são as falácias, né? A gente, por exemplo, uma falácia aqui, eu não vou ler todas elas porque a gente está sem tempo, mas, por exemplo, a falácia aqui de perfeição, esperar que IA seja perfeita, uma vez que reconhecer, em vez de reconhecer que basta ser melhor do que a decisão humana ou do que a situação atual. As pessoas comparam IA exatamente com o melhor especialista possível, mas a gente, por exemplo, no Brasil, que é extremamente desigual, principalmente quando você vai para o interior, às vezes você não tem nenhum especialista, você não tem nenhum clínico geral. Então, você tem uma IA que acerta 90%, né, consegue acertar 90%, é melhor do que não ter nada. Né? Então, a gente pode resolver vários problemas de política pública, né, atuando. Então, isso aqui todas são falácias que as pessoas usam, né, para tomar decisão de regulação, inclusive que baixa muito a qualidade da discussão de regulação de inteligência artificial, né, que eu acho que economistas deveriam estar participando mais. Né? Está muito no pessoal, quem está participando mais diretamente disso é o pessoal de direito, né? Eu acho que economistas deveriam estar passando. No Brasil, a gente tem vários problemas na regulação de IA, tá? Está mais ou menos resumido aí. Eu detalhei 3 problemas interessantes, aí, coxa de retalho, generalidade, né, e a questão de direitos autorais. Eu posso falar um pouco mais sobre isso depois. Tá? A gente tem, nos slides que eu posso passar para vocês também, tem várias fontes interessantes aí sobre essa discussão de regulação de IA. Outras questões importantes que a gente pode atuar, né, o impacto de IA no mercado de trabalho, o pessoal que trabalha com labor economics, né? Impacto na pobreza, impacto na educação e a questão da superinteligência, né? Que a gente já está em várias áreas, né? O sistema de inteligência artificial ele age melhor do que o humano. Um dos casos é o xadrez, né? O xadrez é um caso clássico, né? Mas tem várias outras áreas, né? Como é que a gente vai lidar com esse a gente faz para tomar decisões? E só para fechar, gente, o último slide aqui, né? Assim, eu acho que uma das coisas assim, mais interessantes da discussão hoje em dia que a gente tem inteligência artificial, que eu acho que vai bem no cerne do que teoria econômica estuda, né, que é como as pessoas fazem escolhas. Né? Basicamente, né, a gente, quando está estudando economia, a gente está sempre olhando como é que a gente faz escolhas, como é que a gente explica as escolhas das pessoas. Né? E eu acho que essa decisão de você pensar em grupos ótimos entre sistema de IA e humanos. Né? Então, aqui eu botei um exemplo. Né? Você tem um médico e tem um sistema de IA. Né, o médico forma um diagnóstico, o sistema de IA fornece um também. Né? E como é que o médico deve fazer? Se o diagnóstico do sistema de IA for diferente do diagnóstico do sistema do médico, ele sabendo, provavelmente, que o sistema de IA ele tem um pouco mais de precisão do que o sistema de médico, o diagnóstico médico em algumas situações. Se você aceitar sempre o sistema de IA, você está dizendo que não está precisando mais do médico. Por outro lado, se você aceitar só o sistema de IA quando o médico concordar, você está reduzindo a precisão do seu sistema de IA. Né? Então, é uma pergunta importante, aí, típica para economistas, né, que estão preocupados, estão querendo entender como as pessoas fazem escolhas e, do ponto de vista normativo, né, em que condições o médico deve seguir seu próprio diagnóstico ou seguir o de IA quando eles não coincidirem. Tá? Então, acho que esse é um problema muito interessante em várias áreas. Estou dando exemplo aqui do médico IA. E é isso que eu queria apresentar para vocês, gente. Acho que esse é o último slide. Ele não está querendo para o último slide, mas assim, eu estou forçando aqui a barra. Ok. Assim, esse aqui é o último slide, tá, gente? As pessoas sempre me preocupam, né? Qual é a política pública mais importante em termos de inteligência artificial, né? Se pessoas me perguntam, assim, minha opinião, tá? A política pública mais importante é educar, tá? Eu acho que a gente tem que educar. A gente, em algum momento no Brasil, tem que tomar a decisão de criar uma educação pública de qualidade. Né? Assim, eu acho que não existe nenhuma política mais importante que essa. E assim, eu fiz aqui um trocadilho com a primeira frase do livro de Ana Karenina, né? E é uma grande verdade, né? Todos os governos se parecem, né? Cada governo diz que a educação não é a prioridade da sua maneira, né? Então a gente está enganando, né? Há mais de 20 anos, talvez 30 anos, a gente está enganando aí, dizendo que a gente está tentando melhorar a educação e, na verdade, a gente não está melhorando, tá? As melhorias são sintomáticas. Para melhorar a educação, a gente precisa realmente ter uma política de
de educação, né, que cria incentivos, né, para a gente ter bons professores, a gente tem incentivo para as escolas que realmente formam os melhores alunos, incentivo para os estados, a gente vincular a transferência de renda para os estados e para os municípios que tiverem as melhores escolas. A gente precisa realmente uma mudança do ponto de vista. Isso é difícil, porque você vai brigar com várias classes, vai brigar com classes de professores, vai brigar com o sindicato, mas é uma coisa que a gente precisa fazer. Outros países mais pobres que os nossos já fizeram isso, tá? Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Se eu fosse escolher uma política pública para a gente pensar como lidar com o IA, é a gente educar as crianças, a gente tomar decisões, e a partir de agora, a gente vai tomar decisão para, de fato, criar uma educação pública de qualidade. Gente, esse é o último slide mesmo. Obrigado.